Por que a invasão à região russa de Kursk foi um tiro no pé das forças armadas ucranianas? Pergunta. No começo de agosto, as forças armadas ucranianas invadiram a região russa de Kursk. A ofensiva, segundo especialistas, além de não trazer resultados esperados, prejudicou o diálogo pela paz. No dia 6 de agosto, as tropas ucranianas lançaram um ataque à região de Kursk, na Rússia. A ação marcou a agressão mais significativa da Ucrânia contra a Rússia em fevereiro de 2022. Após a ofensiva, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a ação evidenciava o motivo de Kiev recusar as propostas de paz de Moscou. Aparentemente, o inimigo, com a ajuda de seus patrões ocidentais, está fazendo a vontade deles, disse Putin naquela oportunidade. Em entrevista, analistas explicam por que a ação trouxe prejuízo aos ucranianos, dificultando o acordo de paz, tornando-se um verdadeiro tiro no pé para o governo da Ucrânia. Para os analistas ouvidos, diante das circunstâncias, o exército ucraniano não agiu sozinho quando rompeu as fronteiras e atacou a região de Kursk. Era impossível a Ucrânia sozinha realizar esse ataque a Kursk porque precisou de uma análise de satélite muito apurada que permitiu a penetração naquela região. Não é uma análise que pode ser feita do dia para a noite, explica João Cláudio Pitilho, professor de História e pesquisador do Núcleo de Estudos das Américas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ainda conforme analista, as informações que confirmaram a possibilidade de penetração ali foram dadas pela OTAN. Além disso, revelou que Kiev usou veículos blindados Rochelle Senator, modelo Ford F-559 Senator APC, fornecido por país da OTAN pouco antes da invasão, no ataque terrorista à região de Kursk, baseado em documentos das forças armadas ucranianas encontrados por fuzileiros navais russos da 810ª Brigada. De acordo com Ricardo Quiroga Vinhas, tradutor de russo, pesquisador do Grupo de Estudos 9 de Maio, um dos autores do livro A Grande Guerra Patriótica do Soviético, segundo a análise dos militares ocidentais, apresentados ou não, e quem compuseram os quadros da OTAN, o ataque à região de Kursk tem uma representação simbólica com o intuito de tentar continuar atraindo recursos da OTAN, ou seja, para continuar a atrair esses financiamentos, os ucranianos precisam mostrar serviço, diz o analista. Pitilho, por sua vez, chama a operação em Kursk de operação midiática. Poucos canais mostram que a operação em Kursk não tinha uma tática definida e, na ausência de objetivo, sua estratégia acabou sendo um fim em si mesma, porque as forças que penetraram em Kursk não conseguiram nenhum grande objetivo. Ao contrário disso, conforme o professor de História, a ofensiva causou retrocesso para as forças ucranianas que sofrem com a perda de material e de homens. Hoje, nenhum desses jornais que propagandearam o ataque a Kursk tem coragem de revelar que esse ataque, além de ter falhado, custou tropas e equipamentos valiosíssimos para a Ucrânia e para a Ucrânia, afirma. Quiroga acrescenta também que, ao passo que a mídia ocidental hegemônica dá a impressão de que os ucranianos estão chegando às portas de Moscou, você vê, por outro lado, em outros canais, realidades bem diferentes, como ucranianos que resistem a serem recrutados. Você já tem defesas bastante enfraquecidas. Aí você enfraquece ainda mais, enviando tropas para Kursk, invadindo o território russo, enquanto os russos continuam avançando no que eles pretendem, analisa sobre a postura ucraniana. Some-se ainda aos prejuízos do ataque, a dificuldade de avançar neste momento por um acordo de paz, adiantam os analistas. O governo russo já deixou bem claro que, diante do acontecimento, não haverá negociação, recorda Quiroga. Se levar ao pé da letra o que disse Dmitry Medvedev, por exemplo, eu acho que talvez não pare somente na libertação das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk e na região de Zaporozhye. Pode ser que avance um pouco mais, até porque existem regiões ali que estão também com uma forte presença da etnia russa e que sofreram muito na repressão pós-golpe de 2014. Por exemplo, cito Odessa, acrescentou o especialista. Se existem setores na Ucrânia hoje que desejam paz, não são os setores ligados ao Zelensky, afirma Pitilho, dizendo que o ex-presidente ucraniano é parte do problema, não da solução. Como a figura para o Ocidente, o especialista afirma que Vladimir Zelensky é a todo momento chamado para intensificar as ações no campo de batalha, para que os países que investem no conflito possam justificar os aportes feitos. A transferência de dinheiro, material e treinamento para a Ucrânia a partir das forças aliadas também fomenta a economia desses países aliados. Essa ajuda não é uma ajuda gratuita, não. O Estado ucraniano está se endividando cada vez mais. Em uma hora ele vai ter que começar a pagar essa dívida com a OTAN, explica o especialista. Nesse âmbito, segundo analistas, Zelensky serve a elite ucraniana e ao Ocidente. A ofensiva em Kursk pode ser vista como uma justificativa para esses investidores da OTAN, para esses líderes dos países que compõem a OTAN, terem o que negociar a nível doméstico, terem a satisfação para o seu público eleitor, acrescenta.
Além disso, o ataque de Kursk mostra uma traição à própria fala de Zelensky, que apontava disposição a negociar, e essa não foi a primeira vez. Quando as forças russas chegaram em Kiev, eles afirmaram que estavam dispostos a negociar e pediram um sinal de boa vontade. A Turquia e a França pediram por parte do governo russo um sinal de boa vontade. O presidente russo Vladimir Putin evacuou o aeroporto tomado em Kiev, mostrando sinais de que queria negociar. A partir dali, os ucranianos se arvoraram em aumentar sua presença no campo de batalha e partir para uma ofensiva, recorda Ptilho. Desta vez, pouco antes de atacar a região de Kursk, os ucranianos demonstraram desejo de dialogar. Pouco depois, partiram para uma penetração sorrateira. Isso tem sido um padrão da Ucrânia, salienta o professor de História. A região de Kursk tem como capital a principal cidade, um município que carrega o mesmo nome da região, localizado no sudeste da Rússia, além de ser um centro industrial. É um entroncamento também no ponto de vista ferroviário e rodoviário. É uma fronteira importante com a própria Ucrânia. O principal produto de Kursk é o minério de ferro. Mas a região também possui um importante setor químico, além da indústria de processamento de alimentos e universidades. O conflito que emana na região atualmente pode ter sido motivado, inclusive, por caráter simbólico e histórico. Atacar Kursk, por onde os soviéticos tinham sido atacados pelos alemães, resumo Quiroga. Em 1943 ocorreu a Batalha de Kursk, que era, segundo Petit, o meio do caminho entre as linhas de frente do eixo da União Soviética, que se estendeu após a Batalha de Stalingrado. Naquele momento, a região de Kursk passou a ser estratégica pela convergência de tropas soviéticas nesse saliente que é chamado saliente de Kursk, que era uma bolsa que formou um tipo de bolsão de penetração. A calosidade na linha alemã acrescenta. Conforme Quiroga, a batalha da região durante a Segunda Guerra Mundial foi a maior batalha de tanques da história do mundo. Em torno de 6.000 veículos participaram desse combate contra os soviéticos, levaram a melhor e ao final, não só expulsaram os alemães da região que eles tentavam ocupar, mas como libertaram várias cidades no entorno. Depois disso, os alemães já foram diretamente para a defensiva, ou seja, dali foram rumo a Berlim. Foi uma derrota fragorosa dos alemães, sintetiza. Tanque russo T-80 BVM é quase invulnerável a drones corrigivos de carga moldada, diz produtor militar. Os tanques russos T-80 BVM, ao contrário dos tanques de fabricação ocidental das forças armadas da Ucrânia, são praticamente invulneráveis a drones com munição de carga moldada graças à sua proteção adicional, disse a corporação russa Rostec em seu canal no Telegram. A Rostec ressalta que agora os tanques da corporação têm uma estrutura adicional que protege o veículo praticamente por todos os lados. Ela inclui a proteção contra ataque de drones, trata-se de uma plataforma de ferro em cima da torre do tanque e painéis laterais duplos com elementos de proteção ativos para proteger as trilhas das esteiras. Devido à proteção dinâmica do chassi, a detonação do projeto acontece longe da estrutura principal do tanque, preservando assim o veículo. Tradicionalmente, destaca a Rostec, a parte frontal do chassi e a torre são as partes mais fortes dos tanques. Além disso, os tanques são usados com um sistema de camuflagem absorvente em 3 níveis Nakdika, manta ou capa em português, que reduz a sua assinatura térmica de radar visual. Como resultado, os veículos domésticos quase não têm pontos fracos onde possam ser atingidos por drones carregando ogivas de carga moldada, o que não é o caso dos tanques das forças armadas ucranianas, especialmente os ocidentais, concluiu a Rostec. Os tanques T-80 BVM são fabricados pela empresa de engenharia Omsky Transmesh, da empresa materna Uralval Gonzavod. Esses veículos são entregues às tropas russas equipados com uma estrutura especial de proteção contra várias munições. Ele consiste em painéis e redes que cobrem o compartimento do motor, a transmissão e a parte traseira da torre contra granadas, mísseis guiados e drones. Rosatom, contra-inteligência soviética, garantiu o sigilo do primeiro projeto nuclear da União Soviética. A contra-inteligência soviética garantiu o completo sigilo do trabalho na primeira bomba atômica soviética, evitando o vazamento de informações que poderiam ter levado os Estados Unidos a lançar um ataque preventivo contra a União Soviética, disse Lev Yabev, vice-diretor do Centro Nuclear Federal da Rússia. O anúncio foi feito por ocasião da comemoração do 75º aniversário do teste da primeira bomba nuclear soviética. De acordo com especialistas, o teste bem-sucedido da primeira carga soviética para a bomba atômica LDS-1 em 29 de agosto de 1949 foi um dos principais eventos da história da Rússia, que garantiu sua existência como uma potência forte e independente. Yabev
Consultor do diretor da empresa estatal russa, Rosatom, disse que não só o fato de a bomba estar sendo desenvolvida, mas também seus testes não podiam ser divulgados. Já naquela época, a União Soviética tinha plutônio apenas para 2 bombas. Segundo ele, caso contrário, os bombardeiros norte-americanos teriam decolado de suas bases e teriam atacado o território soviético. Sem dúvida alguma, foi um momento muito significativo o trabalho de nossa contra-inteligência. A ação da contra-inteligência no projeto nuclear foi realizada no mais alto nível, enfatizou Ryabkov, que chefiou o setor nuclear da União Soviética em 1986 e 1989. Ryabkov diz que não tem conhecimento de nenhum vazamento da cidade de Sarov, onde as armas nucleares soviéticas foram desenvolvidas. Até mesmo as pessoas que trabalhavam nas instalações de Sarov simplesmente não tinham conhecimento de muitas questões que não se aplicavam a elas e que eram tratadas por outras pessoas. Sim, as restrições eram enormes. Nos primeiros anos não havia como viajar para fora da cidade. Todo o nosso sistema tinha restrições rigorosas, mas as pessoas encaravam isso com compreensão, acrescentou Ryabkov. Em novembro de 1945, na estrutura das agências de segurança da União Soviética foi criado o chamado Departamento K. A principal tarefa atribuída à nova entidade era realizar o trabalho de contra-inteligência nas instalações da indústria nuclear. Todo um sistema de medidas foi desenvolvido para evitar o vazamento de informações que constituíssem segredos militares e do Estado. O regime de sigilo era observado não apenas nos laboratórios científicos, como nos locais de produção, mas em diversas outras áreas. Para os Estados Unidos, como a própria Casa Branca admitiu, foi uma surpresa total saber do teste bem-sucedido da primeira bomba nuclear da União Soviética, que veio em agosto de 1949, muito antes do que esperavam. Fábrica nos Estados Unidos eleva a produção de projetos de artilharia para a Ucrânia, diz mídia. A fábrica de munição do exército de Scranton, da Pensilvânia, e outras 2 nas proximidades teriam aumentado a produção em 50%. A expectativa é que ela cresça ainda mais. Uma fábrica de munição da Pensilvânia, nos Estados Unidos, conseguiu aumentar em 50% a produção de projetos de artilharia para atender a demanda crescente da Ucrânia, escreveu na quarta-feira, 28 de 8 de 2024, a agência norte-americana Associated Press. Segundo reza mídia, a fábrica de munição do exército de Scranton corta e forja barras de aço de 907 quilos em projetos para alvuzeiros de 155 mm que são enviados a Iowa para serem recheados com explosivos e equipamentos com espoletas. De lá, muitos deles seguem para as mãos de Kiev. A SAP, juntamente com 2 outras fábricas de munição nas proximidades de Wilkes-Barre, aumentou recentemente a produção de 24 mil projetos por mês para 36 mil. 3 novas linhas de produção estão em desenvolvimento, o que permitirá que a fábrica produza ainda mais munições essenciais, disse o gerente principal da fábrica. No momento, estamos nos concentrando nos 155 mm. Isso é praticamente tudo que estamos nos concentrando, contou na terça-feira Richard Hansen, representante do comandante do exército na fábrica. A fábrica de Scranton está passando por uma modernização de 400 milhões de dólares. Os Estados Unidos enviaram mais de 3 milhões de projetos de artilharia de 155 mm para a Ucrânia desde o começo da operação militar especial da Rússia em fevereiro de 2023, de acordo com dados do governo americano. A Casa Branca anunciou no início de agosto outros 125 milhões em armas para ajudar a Ucrânia em suas operações militares contra a Rússia, incluindo projetos de 155 mm. Filipinas sinalizam compra de mísseis de médio alcance e 40 caças. China cita perda de paciência. Manilha, que adquire mísseis de médio alcance e caças avançados, disseram 2 altas autoridades de segurança do país. Ao mesmo tempo, o porta-voz do Ministério da Defesa chinês afirmou que a China está comprometida em administrar suas diferenças com as Filipinas, mas que sua paciência é limitada. Os militares filipinos querem adquirir mais armamentos de ponta, disse o chefe das Forças Armadas, Romero Browner, a repórteres. Horas depois, o secretário de Defesa, Gilberto Teodoro, anunciou que as Filipinas estão analisando ofertas para comprar mais armas e pretendendo gastar pelo menos 33 bilhões. A compra também pode incluir 40 caças, afirmou Teodoro. Queremos obter mais dos sistemas de armas mais recentes. Isso inclui a capacidade de médio alcance, disse Browner, em uma coletiva de imprensa conjunto com o chefe do comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos, Samuel Paparo, na cidade de Baguio, segundo a Reuters. Gilberto Teodoro não quis revelar o nome dos países que apresentaram propostas ou o modelo de caça que Manila planeja adquirir, acrescentando que a licitação é um processo secreto no momento, mas continuamos analisando as propostas que são aceitáveis. Tanto as Filipinas quanto o aliado dos Estados Unidos estão se preparando para o que pode ser o maior exercício militar conjunto do ano que vem, disse Samuel Paparo, à medida que os compromissos de segurança entre as 2 nações aumentaram para combater o que eles percebem como uma crescente assertividade da China. As tensões entre a China e as Filipinas aumentaram nas últimas semanas após uma série de conflitos e incidentes no ar e no mar. No disputado Sabine Shoal,
no Mar do Sul da China. Pequim reivindica soberania na região, incluindo áreas reivindicadas pelas Filipinas. O porta-voz do Ministério da Defesa da China, disse que Pequim está comprometido em administrar suas diferenças com as Filipinas, mas que sua paciência é limitada, acrescentando que o apoio dos Estados Unidos encorajou as Filipinas a fazer provocações imprudentes, disse em uma coletiva regular nesta quinta-feira, 29 de 8 de 2024. Força Aérea dos Estados Unidos recebe o primeiro avião de ataque eletrônico para substituir a frota anterior. Os Estados Unidos usaram os EC-130H para esse fim durante as guerras do Iraque e do Afeganistão, mas espera-se que o EA-37B ofereçam perto do dobro da altitude e velocidade dos antigos modelos. A Força Aérea dos Estados Unidos recebeu, na semana passada, seu primeiro avião de ataque eletrônico, EA-37B, com Pascal, destinado a treinamento e operações, relatou na quarta-feira, 28/8/2024, portal Air Force Times. O avião decolou das instalações da L3 Harris Technology em Waco, Texas, de onde o general Kenneth Usbesh, chefe do comando de combate aéreo do ramo, voou na sexta-feira. Na nova aeronave, durante o voo de entrega para a base aérea de Davis, Montana, no Arizona, e desempenhou funções de copiloto. Ele elogiou o funcionamento da aeronave. Os EA-37B realizaram várias missões de guerra eletrônica com o objetivo de bloquear comunicações como os radares e sinais de navegação do inimigo e suprimindo as defesas antiaéreas do inimigo, bloqueando sua capacidade de transmitir informações entre sistemas de aves e redes de comando e controle. Além disso, os aviões permitem hackear dispositivos sem fio e desarmar bombas de beira de estrada. Os EA-37B substituíram a frota de aeronaves EC-130H com Pascal da Força Aérea, que foram atualmente usadas durante as guerras no Iraque e no Afeganistão, e agora estão sendo aposentados. Até o momento, 9 EC-130H foram aposentados de uma frota de 14 EC-130H mais antigos. Espera-se que a nova aeronave traga melhorias significativas, com a EC-130 podendo voar até cerca de 7,5 km de altitude e a velocidade até 480 km por hora. Mas a estrutura aérea do G550, sobre a qual o avião EA-37B está sendo construído, pode atingir 12 km de altitude, quase o dobro da velocidade do EC-130H. A base aérea de Davis, Montana, espera receber seu segundo EA-37B até o final deste ano. A Força Aérea planeja comprar um total de 10 EA-37B com Pascal. Cérebro humano já pode ser 0,5% plástico, sugere estudo preliminar feito nos Estados Unidos. Cerca de 0,5% dos nossos cérebros já podem ser compostos hoje por microplástico, apontou um estudo conduzido por especialistas da Universidade de Novo México, nos Estados Unidos. A amostra de cérebro humano coletada em análise no início de 2024 continha uma quantidade maior de pequenos fragmentos de plástico do que amostras coletadas 8 anos antes, de acordo com a pré-impressão publicada pelo Nature Institute of Health. Uma pré-impressão é um estudo que ainda não foi revisado por pares e publicado em um periódico. As concentrações que vimos no tecido cerebral de indivíduos normais que tinham uma idade média de 45 a 50 anos foram de 4.800 microgramas por grama, ou 0,5 em peso, disse o principal autor do estudo, Matthew Kampman, professor titular de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Novo México. Ainda segundo Kampman, comparado às amostras de cérebro de autópsia de 2016, isso é cerca de 50% maior, o que significaria que nossos cérebros hoje são 99,5% cérebro e o resto é plástico, afirmou. Para o estudo, os pesquisadores examinaram tecidos cerebrais, renais e hepáticos de 92 pessoas que passaram por uma autópsia forense para verificar a causa da morte em 2016 e 2024. Amostras de tecido cerebral foram coletadas no córtex frontal, a área do cérebro associada ao pensamento e ao raciocínio, que é mais afetada pela demência frontotemporal e estágios posteriores da doença de Alzheimer. No entanto, esse aumento mostra apenas a exposição e não fornece informações sobre danos cerebrais, disse Fabian Stapleton, professor associado de farmacologia e toxicologia da Universidade de Rutgers, em Piscataway, Nova Jersey, estado da CNN. Não está claro se na vida essas partículas são fluidas, entrando e saindo do cérebro, ou se elas se acumulam em tecidos neurológicos e promovem doenças. Mas pesquisas são necessárias para entender como as partículas podem estar interagindo com as células, e isso
tem uma consequência toxicológica, afirmou. As amostras de cérebro continham de 7 a 30 vezes mais pequenos fragmentos de plástico do que as amostras dos rins, do fígado, dos cadáveres, de acordo com a impressão. O Dr. Philips Landringham, diretor do Programa de Saúde Pública Global e Bem Comum e do Observatório Global de Saúde Planetária de Boston College, disse que é importante não assustar as pessoas, uma vez que a ciência ainda está desenvolvendo esse tipo de estudo. É importante não assustar as pessoas, porque a ciência nessa área ainda está evoluindo. E ninguém no ano de 2024 viverá sem plástico. Eu digo às pessoas, escutem alguns plásticos dos quais vocês não conseguem escapar. Vocês não vão comprar um celular, um computador que não contém plástico. Mas tentem minimizar sua exposição ao plástico que vocês podem evitar, como sacolas, garrafas plásticas, disse Landringham, que não está envolvido na impressão. Anteriormente, diferentes estudos já detectaram pequenos fragmentos e partículas de plástico em pulmões, placetas, órgãos reprodutivos, fígados e articulações do joelho e cotovelos, vasos sanguíneos e medula óssea. Índia introduz segundo submarino de mísseis balísticos à sua frota. A Índia comissionou seu segundo submarino de mísseis balísticos movido a energia nuclear, sua frota naval, na quinta-feira, 29 de 8 de 2024. Informou o Ministério da Defesa do país em um comunicado, acrescentando que o desenvolvimento aumentará sua capacidade de lançar armas nucleares no mar, do ar ou da terra. O navio naval indiano INS Argyhat aumentará a dissuasão nuclear, ajudará a estabelecer o equilíbrio estratégico que aparece na região, disse o ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, na inauguração do novo barco na cidade de Visakhapatnam, segundo a Bloomberg. Nova Delhi já tem um submarino nuclear doméstico operacional, o INS Arihant, e pretende construir mais alguns, embora os números não tenham sido tornados públicos. O submarino é significativamente mais avançado do que o anterior, disse Singh na cerimônia de posse. A edição à frota de submarinos movida à energia nuclear da Índia, capaz de lançar armas nucleares, é um evento significativo dada a crescente competição entre a China e os Estados Unidos e seus aliados pelo domínio na região do Oceano Índico, escreve a mídia. Apenas alguns países, incluindo os Estados Unidos, China e Rússia, têm submarinos movidos a energia nuclear. Submarinos movidos a energia nuclear podem permanecer submersos por um longo período de tempo, o que os torna difícil de detectar, ao contrário das embarcações convencionais movidas a diesel e eletricidade, que precisam de energia em intervalos regulares para recarregar as baterias. Defesa Suíça divulga relatório sugerindo ao país que redefina a neutralidade e se aproxime da OTAN. A Suíça deve aprofundar a cooperação com a OTAN e a União Europeia, aumentar os gastos com armas e repensar seu status de país não alinhado, recomendou o relatório de um comitê comissionado pelo Ministério da Defesa suíço. O comitê, comissionado pela parte, composto por especialistas científicos, políticos e econômicos, apresentou 100 recomendações em 7 áreas temáticas, publicadas pelo governo nesta quinta-feira, 29 de 8 de 2024, segundo a Bloomberg. O documento informa que a Suíça, que ainda tem serviço militar e pode convocar um grande exército de reservistas, deve aumentar os gastos militares para 1% do produto interno bruto até 2030, de cerca de 0,8%. A indústria de armas também deve ser reforçada, levantando proibições de reexportação em casos específicos e reforçando a cooperação em projetos de segurança da OTAN e da União Europeia, diz o painel. De acordo com o painel de especialistas do comitê, a definição estrita de neutralidade deve ser revisada para que seja mais focada na segurança da Suíça e aplicada de forma mais flexível. Também foi recomendado que a neutralidade deve se alinhar mais de perto com a Carta das Nações Unidas e que maior consideração seja dada à distinção entre agressor e vítima. A cooperação deve ser consolidada não apenas no nível militar, mas também no nível diplomático, particularmente no contexto das atividades internacionais de controle de armas e de regulamentação de novas tecnologias, afirmou. Segundo a Bloomberg, o documento imediatamente provocou a reação do Partido Popular Suíço, o maior do parlamento. O partido afirmou que rejeita a tentativa de minar a soberania de defesa e destruir a neutralidade suíça. Ademais, o partido está apoiando um plano para fazer uma votação popular a fim de consagrar a posição de neutralidade permanente armada da Constituição.
A Polônia quer entrar em guerra com a Rússia, pergunta. Recusa-se a ouvir o seu general mais experiente, recua por Drago Bosnik. Enquanto armas de ataque de precisão de longo alcance russas estão chovendo sobre todo o território da Ucrânia, há ainda aqueles que insistem que esta última pode vencer e que todos devem garantir a vitória da Ucrânia, não importa o custo. Alguém certamente respeitaria tal otimismo e autoconfiança em tempo de paz. No entanto, na guerra, isso faz com que muitas pessoas morram. Apesar de estarem perfeitamente cientes disso, muitos na União Europeia ainda querem guerra com a Rússia. Isso é particularmente verdadeiro em países com russofobia endêmica ou verdadeiramente patológica, com alguns dos exemplos mais proeminentes sendo do Reino Unido, os Estados Bálticos e a Polônia. Em todas essas regiões há um ódio irracional por todas as coisas russas, particularmente entre as elites políticas que estão simplesmente prontas para travar a guerra, apesar de estarem cientes de que os resultados seriam catastróficos. Nos últimos quase 2 anos e meio, a junta de Kiev, apoiada pela OTAN, se tornou proverbial saco de pancadas para sondar o poderio militar russo. E enquanto a máquina de propaganda convencional está fazendo um trabalho um tanto decente, escondendo os resultados atrozes, a quantidade massiva de recursos que o regime de Kiev está exigindo só continua crescendo, indicando claramente o que realmente está acontecendo. O que deveria ser o terceiro membro mais poderoso da OTAN, se tivesse aderido, se transformou em um ferro velho virtual do mais recente equipamento militar ocidental. E, no entanto, parece que há várias outras nações da OTAN que também gostariam desse papel terrivelmente desfavorável, ou seja, a Polônia, a escolha lógica para muitos, embora a maioria dessas pessoas não pareça entender a gravidade da situação atual. Isso inclui muitos poloneses que se recusam a avaliar as consequências. Altos oficiais da OTAN já anunciaram uma série de grandes movimentos que só podem ser descritos como extremamente hostis à Rússia. A cúpula anual da OTAN em Washington em julho foi um claro indicador disso, além dos envios regulares de armas para a junta de Kiev, particularmente sistema de defesa aérea. Os muitos elogiados F-16 estão novamente em evidência. A Holanda, a Dinamarca e os Estados Unidos anunciaram em conjunto que as entregas desses jatos feitos nos Estados Unidos estão em andamento. Os F-16 holandeses são uma preocupação particular, pois também são capazes de armas nucleares. No entanto, embora isso certamente possa levar a uma escalada incontrolável, os movimentos de alguns Estados-membros individuais são um perigo real para a paz global. Como mencionado anteriormente, a situação a Polônia é particularmente preocupante, pois alguns de seus oficiais militares de alto escalão estão pedindo uma guerra total. Por exemplo, em 10 de julho, o chefe do Estado-Maior do Exército polonês, general Wisław Kukula, pediu abertamente que Varsóvia preparasse suas tropas para esse cenário, insistindo que não deveria se concentrar na guerra assimétrica, mas em uma guerra em grande escala. Embora ele não tenha realmente mencionado nenhum país específico, é lógico presumir que ele estava falando sobre a guerra com a Rússia. Tais declarações provocativas não realizam nada. E ainda assim, aqui estamos. No entanto, nem todos na cúpula polonesa pensam dessa forma. Ou seja, em 22 de julho, o major-general Leon Komernik, ex-chefe adjunto do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas Polonesas, deu uma entrevista ao WNP polonês, criticando a própria ideia de que a junta neonazista pode derrotar a Rússia, chamando isso de um erro. Ao fazer isso, o general Komornik ofereceu uma perspectiva bastante única, em que não é apenas nova e inesperada, mas também a única que faz algum sentido. O general Komornik simplesmente descartou a ideia da derrota da Rússia como sendo tudo bobagem, uma história sem fim, chata, desinformação e propaganda dele. Também alertou que as tropas polonesas lutariam de maneira semelhante, pois o confronto direto com os militares russos não seria exatamente como planejado. O general Komornik questionou a prontidão da OTAN em ajudar os seus membros caso houvesse uma guerra mais ampla, e ressaltou que se a Rússia atacasse, a Polônia enfrentaria a derrota. Essa admissão, surpreendentemente lúcida e honesta, é bem rara na Polônia hoje em dia.
O país esteve sob o domínio dos governos nacionalistas abertamente russofóbicos que não gostam de trabalhar com Bruxelas, administrações igualmente russofóbicas, mas amigáveis a Bruxelas, que não gostam de trabalhar com ninguém fora da União Europeia e da OTAN, o que significa que não há diferenças reais. Combinada com a postura decididamente pela OTAN, isso realmente torna a Polônia a principal candidata a se tornar a nova Ucrânia, particularmente se as suas tropas contribuírem tanto para a incursão no Oblast de Kursk, como evidenciado pelo número de relatos sobre a presença de soldados falantes de polonês. No entanto, ao contrário das estatísticas ridículas da junta de Kiev sobre a suposta taxa de sucesso contra mísseis russos, drones e outros sistemas de ataque de longo alcance, as fontes de Moscou e outras sobre as enormes baixas da Ucrânia durante a operação militar especial estão facilmente disponíveis e são verificáveis, tanto empírica quanto matematicamente. Não há razão para acreditar que a Polônia se sairia melhor. E pessoas como o Major-General Komornik estão perfeitamente cientes das consequências de tais ações. Infelizmente, a russofobia endêmica está obscurecendo o julgamento da alta liderança polonesa. Marinha do Brasil pretende incorporar um porta-aviões nuclear até 2040, com um investimento estimado em 28 bilhões. A Marinha do Brasil está projetando integrar um porta-aviões nuclear à sua frota até o ano de 2040, um avanço significativo que promete levar a capacidade de defesa e a projeção de poder do país da América Latina. Essa iniciativa não apenas expandiria o alcance operacional da Marinha do Brasil, mas também colocaria o Brasil como uma das principais potências navais da região. O novo porta-aviões nuclear da Marinha do Brasil ampliaria a presença do país nos oceanos, fortalecendo a sua capacidade de defesa e elevando seu status no cenário militar global. Este projeto segue o desenvolvimento da tecnologia nuclear já implementada em submarinos, mas enfrenta desafios consideráveis, incluindo a necessidade de um orçamento robusto para cobrir os custos elevados da manutenção e operação. O desenvolvimento deste porta-aviões nuclear é visto como uma continuação do aprimoramento das capacidades nucleares militares do Brasil, iniciado com a construção de um submarino nuclear. A Marinha do Brasil visa operar de forma independente em qualquer região oceânica, sem a necessidade de suporte terrestre para suas aeronaves. Desde a desativação do porta-aviões em São Paulo em 2018, devido a problemas técnicos, a Marinha do Brasil tem sentido a ausência de uma embarcação com tais capacidades. O almirante de esquadra Mark Sampaio Olsen, atual comandante da Marinha do Brasil, destacou a necessidade de um orçamento substancial para garantir a operação eficaz do porta-aviões. Além da aquisição, são essenciais recursos considerados para a manutenção contínua, incluindo combustível e reparos. Enquanto o Brasil avança em seus planos para o porta-aviões nuclear, surgem debates sobre sua viabilidade e eficácia. A estratégia inclui o desenvolvimento de aeronaves nacionais versáteis para maximizar a capacidade defensiva dos porta-aviões. Há uma inclinação para a tecnologia nuclear devido à sua autonomia e potência, o que garante operações prolongadas sem necessidade de reabastecimento frequente. Um investimento estimado para o porta-aviões nuclear significativo, chegando a aproximadamente 5,25 bilhões de dólares. Este valor reflete o custo da tecnologia avançada e o desenvolvimento necessário para suportar uma embarcação de tal magnitude e capacidade. A aspiração da Marinha do Brasil de possuir um porta-aviões nuclear até 2040 é um passado auspicioso, refletindo as ambições do país de consolidar sua influência militar globalmente. A realização desse projeto dependerá da capacidade do Brasil de superar desafios técnicos e financeiros, reafirmando sua posição como a potência naval do hemisfério sul. O porta-aviões nuclear da Marinha do Brasil simboliza não apenas um avanço tecnológico, mas também um compromisso com a segurança e a defesa nacional, garantindo que o país esteja preparado para enfrentar ameaças em um cenário global cada vez mais complexo. A Marinha do Brasil continua a ser uma força central na projeção de poder do Brasil, protegendo suas águas e interesses estratégicos com uma presença robusta e avançada nos oceanos. O progresso contínuo da Marinha do Brasil, o desenvolvimento de suas capacidades nucleares e sua busca por um porta-aviões nuclear reforçam a visão de um futuro onde o Brasil desempenha um papel crucial na segurança marítima global. Este movimento ambicioso sublinha a determinação do país de fortalecer sua defesa e presença militar, garantindo sua soberania e influenciando positivamente o equilíbrio de poder na América Latina e além.
Eslováquia comprará sistemas de defesa aérea israelense Barak MX por 610 milhões. O governo eslovaco aprovou a compra de 6 sistemas de defesa aérea Barak MX com equipamentos relacionados por um valor estimado de 554 milhões, de acordo com o vice primeiro-ministro e ministro da Defesa do país, Robert Kalinak. A Eslováquia e Israel estão atualmente negociando os termos finais do acordo planejado, diz Kalinak, a agência de notícias estatal TASS-R. A indústria de defesa eslovaca deve cooperar na aquisição com a fabricante Israel Aerospace Industries. A compra também incluirá radares, mísseis e equipamentos relacionados. Até onde eu sei, 2 empresas do setor de defesa da Eslováquia foram abordadas, um estatal e uma privada na área de radares e na área de produção de mísseis, diz Kalinak. Segundo o plano, o primeiro sistema deverá ser entregue às Forças Armadas Eslovacas no final de 2025. O vice-primeiro-ministro afirma que ao longo das negociações, seu ministério conseguiu reduzir o preço inicial de cerca de 128 milhões para o sistema, para cerca de 92 milhões cada, com fundos adicionais reservados para o equipamento que o acompanha. Kalinak havia falado anteriormente sobre 2 outras ofertas para o sistema de defesa aérea previsto para a Eslováquia, de consórcio dos Estados Unidos, Noruega e franco-italiano. As armas consideradas incluem NASAMS e SAMP MG, respectivamente. Gama de opções pronta para agressão no mar da China Meridional, almirante dos Estados Unidos. As forças americanas estão prontas para uma gama de opções para lidar com os crescentes atos de agressão no disputado mar da China Meridional, se forem ordenadas a realizadas em conjunto após consultas com as Filipinas aliadas do tratado, disse o almirante dos Estados Unidos na quinta-feira. O chefe do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, o almirante Samuel Paparo, que lidera o maior número de forças de combate fora do território continental dos Estados Unidos, se recusou a fornecer detalhes sobre as opções de contingência. Os comentários de Paparo foram feitos quando questionados em uma entrevista coletiva sobre o que os aliados de longa data do tratado poderiam fazer para lidar com as chamadas táticas de zona cinzenta da China nas águas disputadas. As táticas de zona cinzenta referem-se a tipo de ataque como disparo de canhões de água e bloqueios de abalorramento de navios rivais em águas disputadas que estão abaixo do limite de um ataque armado real e não permitiria que as Filipinas invocassem seu tratado de defesa mútua de 1951 com os Estados Unidos. O tratado obriga cada país a ajudar outro em caso de um ataque externo armado. Certamente preparamos uma série de opções e o Indom-Pacom está pronto, se assim for chamado, após consultas de acordo com o tratado para executá-las ombro a ombro com o nosso aliado, disse Paparo. Detalhar essas opções militares dos Estados Unidos permitiria que o adversário em potencial construísse uma contramedida para elas, disse ele. Paparo realizou uma coletiva de imprensa conjunto com o chefe das Forças Armadas das Filipinas, general Romero Browner Jr., depois que ambos lideraram uma reunião anual na cidade montanhosa de Baguio, no norte das Filipinas, para discutir desafios de segurança e planos militares. Isso inclui o Balikatan Tagalo para ombro a ombro os maiores exercícios de combate dos aliados do tratado, que em abril envolveram mais de 16 mil militares americanos e filipinos e foram parcialmente ensinados no mar da China Meridional. Em resposta a uma pergunta, Paparo repetiu que os militares dos Estados Unidos estão abertos após consultas do tratado com as Filipinas a escoltar navios filipinos no mar da China Meridional, em meio a um pico de hostilidades entre Pequim e Manilha nas áreas disputadas. Tal perspectiva arriscaria colocar navios da Marinha dos Estados Unidos em colisões diretas com os da China. Washington e Pequim estão em rota de coalizão devido a ações cada vez mais assertivas da China para defender suas reivindicações territoriais no mar da China Meridional e a meta declarada de Pequim de anexar Taiwan à força se necessário.
Browner diz que as Filipinas ainda podem se defender nas águas disputadas, onde as hostilidades com a guarda costeira chinesa, a marinha e supostos navios de milícias aumentaram de forma alarmante desde o ano passado. Se esgotarmos todas as opções e nada funcionar, então é hora de pedir ajuda, diz Browner aos repórteres. Quando as forças filipinas nas águas disputadas estiverem à beira da morte, porque os suprimentos de alimentos estavam sendo bloqueados pelas forças chinesas, então será o momento de buscarmos a ajuda dos Estados Unidos, disse Browner, mas acrescentou que ainda temos muitas opções. Durante o exercício de combate das forças dos Estados Unidos e Filipinas em abril, os militares dos Estados Unidos transportaram um sistema de mísseis de médio alcance para o norte das Filipinas, irritando a China, que alertou que o sistema de mísseis pode desencadear uma corrida armamentista regional e colocar em risco a estabilidade regional. Pequim exigiu que o sistema de mísseis dos Estados Unidos, que pode ameaçar a China continental, fosse retirado das Filipinas. Papari e Browner se recusaram a dizer na quinta-feira se e quando o sistema de mísseis seria levado das Filipinas. Browner agradeceu aos militares dos Estados Unidos por transportar um armamento de alta tecnologia para o país, dizendo que as forças filipinas estavam sendo expostas a equipamentos de defesa avançados que os militares filipinos planejam adquirir no futuro. Assim como fizemos com os Stinger e com os Javelins, começamos a treinar mesmo que ainda não os tenhamos em nosso inventário, disse Browner. A China irritou as Filipinas ao assediar repetidamente seus navios da marinha e das guardas costeiras com poderosos canhões de água, um laser de nível militar, bloqueando o movimento de outras manobras perigosas em alto mar, perto de 2 bancos de areias disputados no mar da China Meridional. Eles levaram a pequenas colisões que feriram vários membros da marinha filipina e danificaram barcos de suprimentos. A China acusou as Filipinas de desencadear as hostilidades nas águas disputadas ao invadir o que ela disse em territórios offshore, demarcados por 10 traços em um mapa. Ela disse que a guarda costeira e a marinha chinesa foram forçadas a tomar medidas para expulsar a guarda costeira filipina e outras embarcações dessas áreas. As Filipinas citaram repetidamente uma decisão de arbitragem internacional de 2016 baseada na Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar, que invalidou a reivindicação da China sobre praticamente todo o mar da China Meridional por motivos históricos. Primeiro, o F-35 para a Polônia sai da fábrica da Lockheed em Fort Worth. Líderes da defesa polonesa deram uma olhada no primeiro jato de combate F-35A do país na quarta-feira durante uma cerimônia de inauguração na unidade de fabricação da Lockheed. Varsóvia encomendou 32 aviões da quinta geração há mais de 4 anos. O acordo de 4,6 bilhões é um pilar fundamental em um programa de modernização multibilionário do membro da OTAN, uma antiga nação do Bloco Oriental, para modernizar suas forças com uma proteção contra a agressão russa. A delegação que visitou o centro de fabricação do F-35 foi liderada pelo vice-ministro de Defesa Nacional polonês Paweł Bedja e Cezary Tomski. A Polônia é o único país do mundo que compartilha fronteiras com a Rússia, Ucrânia e Belarus. Para manter as fronteiras inalteradas, precisamos do melhor equipamento, da melhor capacidade, dos melhores amigos, disse Tomski durante a cerimônia. Greg Ulmer, presidente da Lockheed Aeronautics, diz que a aquisição do F-35 pela Polônia foi baseada em aquisições anteriores de aeronaves da Lockheed pela Força Aérea Polonesa. Nossa colaboração bem-sucedida abrange vários programas de aeronaves, incluindo C-130 Hércules, o F-16 Flight de Falcon e agora o F-35 Light 2, disse ele. Como mais aeronaves devem deixar as linhas de produção da fábrica, os jatos serão usados na base aérea da Guarda Nacional em Aberdeen, em Fort Smith, Arkansas, entre este ano e 2026, como os principais treinadores para os pilotos da Polônia. Os primeiros F-35 estão programados para chegar à Polônia em 2026, tornando a nação a primeira usuária do jato na Europa Oriental. Com a República Tcheca e a Romênia programadas para seguir o exemplo, a nova aeronave continuará a ser entregue à Força Aérea Polonesa até 2030 em lotes de 4 e 6 unidades por ano, de acordo com o Ministério da Defesa Nacional do país. Os novos aviões permitirão que a Força Aérea Polonesa expanda suas capacidades de aeronaves de combate modernas, adicionando os F-35 à sua frota de jatos F-16, mais aeronaves de ataque leve FA-50. No ano passado,
A Polônia doou vários de seus jatos Mikoia MiG-29 de fabricação soviética para a Ucrânia para dar suporte à defesa do país contra a Rússia. Os militares poloneses também operam jatos Sukhoi Su-22 desatualizados, mas espera-se que as últimas unidades sejam retiradas de serviço por volta de 2025. Enquanto isso, a Lockheed espera que, com o pipeline de entrega polonês agora ativado, a empresa tenha uma oportunidade para um lote adicional de 32 caças. Do governo polonês, Varsóvia está considerando planos para comprar mais jatos de um tipo ainda não divulgado com base na recomendação de sua força aérea. Enquanto a Lockheed está lançando um segundo acordo do F-35 para a Polônia, o Ministério da Defesa Nacional do país está analisando se deve adquirir um tipo diferente de aeronave que forneceria aos militares novas capacidades de superioridade aérea. O Eurofighter Typhoon, uma aeronave fabricada por um consórcio da Airbus, BAE Systems e Leonardo, e o F-15 Eagle da Boeing também estão na disputa por um possível contrato. Sob o governo anterior do Partido Lei e Justiça, a Polônia era vista como gravitando em direção a um dos tipos de aeronave dos Estados Unidos. Precisamos de pelo menos mais 2 esquadrões de aeronaves multifuncionais, disse Mariusz Błaszczak, um parlamentar da oposição do Partido Lei e Justiça e ex-ministro da Defesa do país. Essa decisão deve ser tomada em nível militar. Vários cenários estão sendo considerados, entre eles o pesado bimotor F-15 ou mais F-35 e F-16. No entanto, em dezembro de 2023, o gabinete de direita depois foi substituído por uma coalizão científica que tem esforçado para fortalecer os laços de Varsóvia com parceiros europeus, inclusive na área de defesa. Enquanto promete manter relações próximas com Washington, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk tem se esforçado para envolver seu país em um número crescente de projetos militares focados na Europa. Estes incluem a iniciativa europeia Sky Shield, um projeto de defesa aérea, bem como o programa pan-europeu para construir um novo tanque de batalha principal. Em meio de 2024, a Obram, uma filial da PGZ especializada em pesquisa e desenvolvimento para as forças terrestres do país, declarou que está entrando no jogo do tanque europeu do futuro. Avistamento de drones perto de bases e infraestrutura deixa autoridades alemãs nervosas. Uma série de eventos suspeitos perto de bases militares e infraestrutura crítica em toda a Alemanha deixou formuladores de políticos e autoridades militares nervosos. Este mês, voos noturnos de drones foram repetidamente avistados sobre uma área repleta de infraestrutura crítica no extremo norte do país. Os veículos não tripulados foram vistos aparentemente espionando uma usina nuclear extinta, uma grande fábrica química e um terminal de gás natural liquefeito, relataram emissoras públicas alemãs. A instalação de GNL foi construída às pressas para ajudar a Alemanha a abandonar o gás russo após a invasão de grande escala da Ucrânia por Putin em fevereiro de 2022. Os promotores estão mantendo segredo sobre o caso, mas a Polícia Estadual de Holstein pediu assistência aos militares do país. Os drones intrusos escaparam à velocidade de até 100 km por hora, ultrapassando os drones da polícia, informou o jornal alemão Der Spiegel. Os militares forneceram aos promotores dados de radar e outras informações, disse o porta-voz do Ministério da Defesa alemão, a agência de notícia alemã DPA. O Ministério Público de Freiburg, capital do estado do Norte, iniciou uma investigação sobre o caso por suspeito de espionagem para fins de sabotagem, informou a agência de notícias francesa AFP. Na semana passada, a base aérea da OTAN em Gelsenkirchen, no oeste da Alemanha, foi temporariamente colocada no segundo nível de alerta mais alto após a inteligência estrangeira sugerir que uma ameaça pode ser iminente. A mídia alemã relatou que o perigo era supostamente baseado em drones, embora as autoridades alemãs não tenham confirmado isso publicamente. Um porta-voz da base disse aos repórteres na semana passada que nada sobrevoou a base, chamando as especulações encontradas de absurdas. Oficiais do Comando Europeu dos Estados Unidos, que supervisionam a postura da força americana na Alemanha e em outros lugares do continente, se recusaram a discutir a ameaça específica. O comando rotineiramente implementa e ajusta medidas de proteção de força apropriadas para garantir a segurança e proteção de nosso pessoal e nossos equipamentos, escreveu um porta-voz em uma declaração para este artigo. Como sempre, o uso com aconselho pessoal no teatro europeu a permanecer vigilante, relatar atividades suspeitas e implementar medidas prudentes e mitigação de risco pessoal. A segurança de nossas comunidades militares é primordial.
Drones não identificados foram relatados sobre campos de treinamento militar, incluindo da aquisição de alemães instruídos soldados ucranianos. Os voos e atividades suspeitas estão acontecendo há mais de um ano, embora pouco progresso em contramedidas ou investigações sobre a origem parece ter sido feito. No entanto, a agência de inteligência alemã disseram que suspeito do envolvimento russo. 2 alemães de ascendência russa foram presos na Baviera em abril por supostamente planejarem realizar um ataque de sabotagem para Moscou, na Alemanha. Os promotores alegam que eles haviam explorado trilhos ferroviários, a área de treinamento militar e infraestrutura de defesa para esse propósito. O jornal Zeitung de Munique relatou esta semana que somente em 2023 foram relatados mais de 400 voos de drones sobre ou perto de áreas militares alemãs restritas. Enquanto isso, o Departamento de Defesa espera receber em breve uma nova tecnologia antidrone com Thomas Wischler, secretário de Estado parlamentar da agência, escrevendo aos legisladores no início deste verão que um novo sistema seria entregue à Bundeswehr, às Forças Armadas Alemãs, até o final do ano. Ele esclareceu que a defesa contra drones dentro de instalações militares é trabalho da Bundeswehr, enquanto os policiais estaduais são responsáveis por fazê-la fora das bases. Desde a invasão russa da Ucrânia, houve um aumento significativo no investimento nas Forças Armadas Alemãs. O chanceler Oliver Scholz declarou um momento decisivo na guerra e sua administração reforçou os orçamentos de defesa e começou a lidar com déficits de longa data nas Forças Armadas do país. Preocupações envolvendo possíveis atos russos e sabotagem se espalharam por toda a Europa Ocidental. No início deste ano, um cabo de comunicação crítico foi cortado em um ato deliberado, com as autoridades norueguesas o chamarem de uma base aérea no país nórdico. Cabos também foram cortados para o sistema de hidrofone da Noruega, que Oslo usa para vigiar movimentos no Mar do Norte. Outros casos ainda não resolvidos de aparente sabotagem, como casos de aparente incêndio criminoso em países como Polônia, Inglaterra e Estados Bálticos, sugerem que um ator estrangeiro com queixas contra o Ocidente pode estar intensificando suas atividades de guerra não convencional. O Serviço Secreto Doméstico Alemão emitiu repetidos avisos públicos de guerra híbrida, incluindo recentemente em julho os casos observados em toda a Europa desde 2023 e o aumento de evidência de possíveis atividades na Alemanha estão atualmente levando à avaliação ajustada. Alertou o chamado Escritório para a Proteção da Constituição a um risco aumentando de atividade de sabotagem ou atos preparatórios correspondentes à Alemanha. A agência de inteligência disse em seu relatório anual mais recente que ameaças híbridas, como ataques cibernéticos e espionagem, particularmente pelo regime russo, estavam no centro de sua atenção. O novo drone de ataque de longo alcance da Ucrânia não será o Enderwife, que alguns imaginam. A Palianitsia é mais uma arma psicológica do que tática, devido ao seu papel previsto em remodelar percepções e fazer com que os Estados Unidos suspendam suas restrições ao uso de ataques para atacar profundamente o território russo. A Associated Press informou que a Ucrânia conta com uma nova arma de longo alcance para contornar as restrições ocidentais e atingir profundamente a Rússia, depois que Zelensky anunciou a Palianitsia durante as comemorações do Dia da Independência da Ucrânia no sábado. O ministro da Defesa Umerov também foi citado escrevendo no Facebook que isso prova mais uma vez que, para a vitória, precisão de capacidade de longo alcance e do levantamento de restrições a ataques às instalações militares inimigas. O alcance do Palianitsia é equivalente ao do ATACMS. É aí que reside a razão por trás do entusiasmo da mídia em torno dessa nova arma. Embora Kiev alegue que foi uma criação inteiramente indígena, é difícil acreditar que os países da OTAN não tenham contribuído para isso. Mais do que provável, especialistas técnicos militares ocidentais participaram de sua produção, embora isso possa ter sido feito sem que a sua liderança política soubesse. O objetivo parece ter sido pressioná-los a suspender as restrições da Ucrânia sobre o uso de suas armas após esse fato consumado. O representante especial chinês para assuntos euroasiáticos, Li, deu a entender isso fortemente depois de alertar no início da semana que os super falcões ocidentais e membros do complexo militar industrial estão por trás da pressão para permitir que a Ucrânia use suas armas para atingir profundamente o território russo. Sobre esse cenário, o ministro das Relações Exteriores russo, Lavrov, também se manifestou
e acusou Zelensky de chantagem ao Ocidente, o que, segundo ele, equivaleria a brincar com fogo se ele acabasse levando isso adiante. Os Estados Unidos ainda não deixam a Ucrânia atacar alvos bem no fundo da Rússia, embora o precedente seja sempre da Kiev o que quer que ela exija depois de algum tempo. Então, esse atraso é atribuível tanto ao desejo de controlar a escalada com a Rússia quanto ao simples pragmatismo. Afinal, se as melhores armas fossem dadas e implementadas imediatamente, mas não fizessem muita diferença, então não havia nada melhor para elas. Quando elas acabassem, a derrota logo viria. Portanto, faz sentido começar pequeno e exercer contenção antes de aumentar e aliviar as restrições. Quanto à paliatinísia, embora possa ter um propósito tático importante, se seu alcance alegado for preciso, seu real significado é justificar o alívio das restrições supracitadas sobre o uso de armas americanas. A Ucrânia quer que os formuladores de política e o público acreditem que o drone paliatinísia já foi usado e que a Rússia não exagerou, como alguns esperavam, mas também não exagerará se as restrições do ATACMS foram suspensas em breve. Embora esse estratagema possa ser bem sucedido, dois dos pontos implícitos contidos na narrativa anterior são contraproducentes para a causa do soft power da Ucrânia. Por exemplo, alguns podem questionar a necessidade de mais armas e financiamento americano se a Ucrânia já é capaz de supostamente criar mísseis de longo alcance por conta própria, sem nenhuma ajuda, como ela alega que acabou de acontecer. Há também a questão de por que o levantamento das restrições é tão urgente se a Ucrânia está ganhando, mas ela também alega que é o caso. Se seu complexo militar industrial está funcionando muito bem, sem qualquer apoio ocidental, e sua invasão de Kursk realmente foi o divisor de águas que alguns apresentaram como sendo, então segue-se que a ajuda estrangeira poderia ser reduzida e não há razão para arriscar uma escalada com a Rússia ao aliviar as restrições. Nenhuma das duas é obviamente verdadeira, mas o fato de a Ucrânia não estar empurrando essa narrativa mostra o quanto mais desesperada ela está se tornando, bem como a importância da opinião pública sobre essa questão sensível. O drone paliatinísia é, portanto, mais uma arma psicológica do que tática, devido ao seu papel previsto em remodelar as percepções e fazer com que os Estados Unidos suspendam suas restrições ao uso de mísseis ATACMS para atacar profundamente o território russo. Mesmo que tenha sucesso, no entanto, isso provavelmente não mudará a dinâmica militar estratégica desse conflito a favor de Kiev, já que a Rússia continua a ganhar terreno gradualmente em Donbás e sua eminente captura de Pokrovsk pode levar a uma reação em cadeia de vitórias no futuro próximo. Bomba agita mercado de defesa. Jornalismo especializado revela que a Vibraz pode ser vendida para o BNDES Bradesco, fundida com a ACAE, e mudar de nome.
O mercado de defesa viveu mais um dia de agitação nesta segunda-feira, 26 de 8 de 2024 de agosto, com um novo rumor envolvendo a Avibraz, uma das principais empresas brasileiras do setor. Segundo rumores compartilhados pelo jornalista Roberto Caiafa, do Indo Defesa, o BNDES e o Bradesco estariam negociando a aquisição da Avibraz. Após a compra, a ideia seria fundir a empresa com a Aker. Outro importante player do setor que assumiria as operações, a Avibraz mudaria de nome. A informação, embora ainda não confirmada oficialmente, segundo o jornalista, tem alta probabilidade de ser verdadeira com base em diversas fontes. No cruzamento de fontes, bateu mais de 80%, mas ainda é cedo para cravar alguma coisa, mas que tem algo acontecendo, tem. O setor de defesa vai acelerar, postou o jornalista em sua conta no X. A Avibraz, importante indústria bélica brasileira, enfrenta uma grave crise financeira com a dívida de 600 milhões e um processo de recuperação judicial em curso, conforme já informamos. Para tentar superar essa situação, a empresa colocou cerca de 400 funcionários em licença remunerada por tempo indeterminado, além de ter passado por um período de layoff. Isto é, o contrato de trabalho dos funcionários foi suspenso temporariamente, afastando-os de suas funções por um período determinado. A crise resultou em atrasos salariais, protestos e uma greve que envolveu cerca de 800 trabalhadores. A empresa ainda busca um comprador, mas o governo brasileiro demonstrou interesse em manter o controle nacional da companhia, considerando sua importante estratégia para o país. Recentemente, segundo o colunista do Estadão, Marcelo Godoy, projetos conduzidos pela Avibraz, como a construção do míssil tático de cruzeiro, poderão ser transferidos para a Marinha, caso a empresa não consiga concluí-los. Essa medida visa garantir que o Brasil continue a desenvolver tecnologia militar estratégica. Os F-16 da Ucrânia estão fazendo um bom trabalho, diz o chefe militar da Holanda. Os caças F-16 entregues à Ucrânia pela Holanda estão operacionais e fazendo um bom trabalho, disse o chefe da defesa holandês, general Otto Eichelsheim. A Holanda fornecerá à Ucrânia 24 jatos, bem como armas sem limites sobre como as armas podem ser usadas, além do cumprimento da lei humanitária, disse Eichelsheim em uma coletiva de imprensa em Washington na quarta-feira. Se a Ucrânia vir uma necessidade militar de usar seus F-16 para ataques profundos da Rússia, então não temos restrições sobre isso, disse o general holandês. A Ucrânia usou caças F-16 fornecidos pelo Ocidente para bater mísseis russos esta semana em 2 ondas de ataque contra áreas residenciais e infraestrutura de energia, de acordo com o presidente Vladimir Zelensky. O general holandês se recusou a dizer quantas aeronaves já estão operando na Ucrânia, citando a segurança das forças ucranianas. A Holanda está posicionando mais 18 F-16 para treinamento de pilotos na Romênia e alguma dessas aeronaves pode ser dadas à Ucrânia no futuro, disse o general. Fuselagens adicionais ficarão disponíveis para a Ucrânia à medida que mais países na Europa mudarem para o F-35 do Strike Fighter, ele acrescentou. O foco deve ser agora em treinar bem os pilotos e técnicos, disse o general holandês. Temos a capacidade pronta na Romênia para treinar pilotos ucranianos. Veremos agora uma mudança dos pilotos mais velhos que foram treinados nos MiGs, que agora convertemos para os F-16, para pilotos jovens que estão saindo do pipeline de treinamento. O maior desafio será sustentar a frota F-16 com pessoal e material, disse o general holandês. A Holanda está fornecendo dinheiro e dados à Ucrânia para manter os jatos voando. Com a entrega de peças e a revisão da aeronave sendo tratadas principalmente por contratantes civis empregados pelo governo ucraniano. Isso será feito dentro da Ucrânia. Forneceremos aos ucranianos os ativos financeiros para fazer isso, disse o general. Entenda que sempre há dificuldades nisso, porque você tem, talvez, estrangeiros trabalhando em solo ucraniano, então sempre haverá um risco envolvido lá. Os F-16 e seus campos de aviação serão um alvo primário para a Rússia e protegê-los exigirá a defesa aérea em camadas. De acordo com o general, a Ucrânia tem um bom sistema de sensores que fornece alerta antecipado suficiente para permitir que os jatos reajam a ameaças, disse o general. O general holandês se reuniu com autoridades em Washington para discutir a iniciativa holandesa de fornecer à Ucrânia sistemas Patriot adicionais, já que Zelensky deve solicitar mais recursos de defesa aérea após os ataques aéreos da Rússia esta semana. Ele descreveu a incursão da Ucrânia em Kursk como tecnicamente muito bem executada, usando manobrabilidade, novas técnicas e tecnologias para rapidamente tomar o terreno. Os militares de Kiev poderiam escolher expandir o avanço para lá, disse. Caso
em que os aliados da Ucrânia deveriam estar preparados para ponderar um pedido de ajuda militar de Kiev para sustentar a presença no oblast russo. A operação elevou o moral ucraniano e deu ao país uma moeda de troca com a Rússia. De uma perspectiva militar, eles podem então fornecer dilemas para a Federação Russa. E eu acho que é isso que eles devem fazer, disse. Você tem que dar a eles a manobrabilidade para vencer a luta, se ela é tão estática na outra frente. Ele acrescentou referência à luta na Ucrânia. A Rússia mantém sua ofensiva no Donbass por enquanto a Ucrânia esgotou parte de suas reservas com a execução em Kursk. O tempo dirá se a operação foi um sucesso estratégico, de acordo com o general. Mas estrategicamente você gostaria de ver uma reação vinda das forças russas, e é essa uma reação que ainda não vimos. O foco russo continua no Donbass, mostra algo sobre como o líder russo Vladimir Putin vê seu território e seu povo. De acordo com o general holandês, se eu fosse russo, estaria preocupado com isso. Com ambos os lados entrincheirados muito profundamente, será muito difícil para a Ucrânia recuperar o território, e para a Ucrânia tomar a ofensiva será necessário material para mais brigadas, incluindo munição de artilharia, veículos de combate, tanques de batalha principais e recursos de guerra eletrônica, de acordo com o general holandês. O general holandês se encontrou com a fabricante de armas RTX durante uma visita a Washington para discutir a cooperação entre as empresas dos Estados Unidos e da Europa. As conversas giram em torno de como os mísseis necessários para a Europa e a Ucrânia, como o FIM-92 Stinger, o AIM-120, AMRAAMs e interceptadores para o sistema patriótico podem ser construídos mais rapidamente. O general holandês disse que recebeu uma resposta muito positiva e agora os países europeus precisarão fornecer mais clareza sobre suas necessidades e cronogramas, o que suas respectivas bases industriais podem contribuir. Temos que resolver os detalhes em um futuro próximo, disse Heim. Mas também, como podemos discutir isso com o governo dos Estados Unidos, pergunta porque eles também desempenham um papel importante. É a tecnologia dos Estados Unidos que precisa ser produzida e compartilhada, disse.